Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui falando do Luan mais uma vez. Porque agora a notícia é que ele pode voltar a treinar com o elenco, com os demais jogadores e até mesmo ser aproveitado em breve. Esse vídeo é sobre uma pergunta. Você aprova? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, depois de várias informações e especulações, até de uma rescisão de contrato antecipada, de liberação de jogador, empréstimo, saída do Luan, enfim, de não aproveitamento desse jogador, a versão mudou de lado. Exatamente porque a possibilidade dele ser negociado está cada vez mais remota. E uma rescisão agora custaria muito dinheiro. E ele ficar treinando com o salário sendo pago também onera o clube cada vez mais. Dentro desse cardápio de possibilidades, pasmem, a menos pior é que ele jogue, é que ele seja aproveitado pelo Corinthians. E é muito simples entender isso. Ele foi emprestado para o Santos, por exemplo, com o Santos pagando R$100 mil e o Corinthians arcando com o restante. E o Corinthians reforçando um rival, teoricamente. E ele não conseguiu render. Porque daqui a pouco, se ele rende e vai super bem lá, o Santos iria tentar permanecer com o jogador, seja numa renovação de empréstimo, seja pagando um pouco mais de salário, seja tentando uma negociação para que, enfim, o Corinthians rescindisse com ele e aí ele fechasse um acordo por sei lá quantas temporadas com o Santos. Isso valeria para qualquer clube. Ele não conseguiu ser titular e ser um cara imprescindível lá no Santos, voltou ao Corinthians de empréstimo. Outros clubes procuraram o Corinthians para viabilizar a situação de empréstimo nos mesmos moldes do Santos. Sport Recife, Goiás, Bahia. Ele não quis jogar em nenhum desses clubes. O único clube que ele aceitou jogar foi o Santos, dos que procuraram. Nesses moldes, porque o Corinthians tentou, inclusive, dividir a conta com esses outros clubes e nenhum aceitou, porque mesmo a metade era muito alto por uma aposta, né? Porque exatamente o que aconteceu no Santos poderia acontecer em qualquer outro clube. Ele poderia não render. Então você arca com um valor mínimo para ver se ele vai dar certo e depois, obviamente, né, você acaba aí sim bancando mais. Então o Corinthians tentou de tudo. E uma rescisão até dentro do que foi especulado acabaria saindo muito caro para o Corinthians, né, que teria aí R$10 milhões para dar na mão do jogador e do seu staff para que ele não frequentasse mais as dependências do clube. E aí a notícia do GE no dia de hoje, ela é bem completa nesse sentido, porque ela envolve inclusive a rotina do Luan, que está treinando em separado, mas ele pode escolher inclusive o turno que ele trabalha. Muitas vezes isso acaba coincidindo com os horários do treinamento do elenco, né, composto pelo grupo do Fernando Lázaro, e aí ele utiliza um campo adicional. Toda a estrutura está sendo oferecida para ele com profissionais de fisioterapia e de preparação física e treinamento, monitorando o jogador, né, participando de treinamentos com bola e sem bola. Toda a estrutura do centro de treinamentos à disposição dele, porque o Corinthians está preocupado também de não expor o jogador e não, obviamente, gerar um processo, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial aos clubes, né? Muitos jogadores, por conta de um detalhe ou outro, acabam saindo do clube e colocando o clube na justiça, pedindo um valor que acaba onerando ainda mais o clube financeiramente, enfim. Então o Corinthians está tendo todo o cuidado de cuidar do jogador. E aí a informação mais recente exatamente vai ao encontro de tudo isso que a gente está falando, de que talvez a solução mais viável e menos cara diante de todo esse cenário é que ele jogue, porque o salário vai ter que ser pago, ele não vai embora, você não consegue negociar para outro time, ele não quer jogar em outro clube, o que tem que fazer? Bota para jogar. Mas aí, claro, que depende do jogador. O Vitor Pereira, nas 2 primeiras semanas, eu acho que o Vitor Pereira estava, ele já percebeu que o Luan não estava correspondendo do jeito que o Vitor Pereira queria nos treinos e ali mesmo o Vitor Pereira já decidiu que não iria utilizá-lo. E aí ele ficou um tempão sem jogar, sem ser relacionado, acho que ele nunca foi relacionado, ou se foi um ou outro jogo com o Vitor Pereira, mas acho que ele não teve espaço mesmo, e aí veio o empréstimo do Santos na reta final da temporada. O Lázaro tem outro perfil. E pelas informações, o Lázaro não se opõe a utilizá-lo. Hoje, vejam só, o Renato Augusto está machucado e ele seria uma alternativa ao Renato Augusto.
O Juliano e o Luan, por exemplo, jogaram muito bem no Grêmio, se entenderam muito bem. O Juliano falou no podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela, na entrevista que eu citei aí recentemente, quando ele falou sobre o Vitor Pereira, ele falou sobre o Luan também. Que o Luan é um menino que tem uma história muito difícil, que é um menino bom de coração, mas que precisa querer se ajudar. E agora depende dele. O Luan tem um último ano de contrato com o Corinthians para poder, enfim, mostrar alguma coisa para pelo menos ser utilizado em algumas partidas eventuais. A qualidade do Luan a gente sabe que ele tem, mas tem que saber se ele quer. E antes dele ser aproveitado pelo Lázaro, antes dele ser integrado aos treinamentos, ele vai precisar demonstrar uma vontade para tal. Já que o staff não quer a rescisão e ele também não, e o Corinthians nesse momento está aberto para poder voltar a utilizá-lo, mudou o treinador, o Fernando Lázaro é mais conciliador e tudo mais, e aí tem toda essa situação que eu já desenhei aqui para vocês, depende do Luan. E eu acho que agora o Luan tem que chegar no Lázaro e dizer, Lázaro, ou na diretoria, e dizer, eu quero jogar. Eu quero jogar. O que eu preciso fazer para jogar? Eu preciso trabalhar 2 turnos? Eu preciso correr mais do que os outros? Bora. A menos que ele não queira. Eu acho que agora não resta mais nada, né, gente? É um último ano de contrato para que, pelo menos, ele termine o contrato em alto nível, Corinthians dispense ele não renove e tudo mais, mas que depois ele possa fechar com algum outro clube, obviamente por valores menores, mas que ele recupere a sua carreira. É um jogador que não tem 30 anos, 28 anos, se não me engano, que ainda pode muito bem desenvolver o seu futebol. Foi o melhor jogador de uma Libertadores, tem 6 anos, é verdade, mas ele ainda tem lenha para queimar, mas ele precisa querer. Isso o Juliano falou, isso o Corinthians está falando, isso eu estou falando. Se ele quiser, capacidade ele tem, pelo menos para ajudar, pelo menos para agregar em termos de elenco. A temporada vai ser longa, o Lázaro vai precisar, e o Lázaro é um cara que tem ajudado e potencializado muitos jogadores. Quem sabe o Lázaro não consegue recuperar o Luan? Quem sabe? Eu não estou nem nutrindo essa esperança, eu só estou colocando a possibilidade diante das informações veiculadas no dia de hoje. Por isso que a pergunta desse vídeo ela é simples. Se você, torcedor do Corinthians, ainda aprova um retorno do Luan. Eu imagino que dentro desses moldes que eu estou falando para vocês, né? Se ele quiser, se ele tiver com vontade, o cara está recebendo salário, eu acho justo que ele entre e jogue e faça o seu trabalho, né? Que é ser jogador do Corinthians. Agora, se ele não quiser, bom, aí também não adianta a gente ficar, né, martelando aqui. Então, tomara que ele queira, porque eu acho que ele pode agregar. Ele pode agregar se o Lázaro botar a mão nele, cara, sei lá, tô achando aí que pode dar bom. Mas isso é um segundo passo. Ele nem começou a treinar com o elenco ainda. Isso pode acontecer. Por isso que é a minha pergunta. Você aprova esse retorno? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o teu like. Eu volto na próxima. Tchau!